Hoje é um dia especial, é Santa Ceia, e eu quero trazer um breve ensinamento, começando pelas instruções que todo cristão ele deve praticar. Obediência. E Paulo vai dar algumas orientações que são fundamentais para aqueles que querem ter uma vida de sucesso. Quem inventou o homem é capaz de saber os caminhos da libertação do homem. Foi Deus que nos criou. Nada melhor do que o manual do Criador para nós, para que eu leia e me entenda, porque a minha mente, às vezes, me dá o golpe. Eu, às vezes, acho que sou aquilo que não sou, mas quando eu leio a Bíblia me dá um norte. Versículo 2, voltando do 2 para o 1, começa chamando os filhos para honrar pai e mãe. E o 1 diz que é para os filhos ser obediente aos pais no Senhor. Então, se o pai está na presença de Deus, obedeça. Uma coisa é ser obediente no Senhor. A segunda coisa é honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa questão de honrar pai e mãe, ela é complexa na cabeça de algumas pessoas, que têm dificuldade de entender isso, principalmente aqueles que foram abandonados, aqueles talvez que os pais, de alguma forma, os enxotou para fora de sua vida. E alguns dizem, não, meu pai me abandonou e quem criou foi o meu padrasto, por isso eu odeio o meu pai que me gerou que eu fui gerado através da minha mãe por ele. Então, a Bíblia não diz que é para você amá-lo, a Bíblia diz que para você honrar. Amar e honrar é diferente. Às vezes você não tem um afeto de amor, mas honrar é necessário, porque quando você honra seu pai, você honra a sua descendência. Honrar significa não desrespeitar, honrar significa não amaldiçoar a geração que é a sua geração. E às vezes a gente é crente, a gente não entende, fica alguns resíduos na alma da gente, e talvez tenha alguém aqui que a tua vida não vai. Você não prospera. Se você quer ser abençoado e ter vida longa, escute o que eu vou dizer. Não adianta, você vai correr disso, vai correr para todo lado, vai ficar arrumando desculpa, vai ficar culpando sua mãe e seu pai depois, quando na verdade a culpa é sua. A Bíblia não diz que para você ser abençoado, teu pai e tua mãe tem que honrar. Porque tem filhos que reivindicam. Mas você tem que fazer mais por mim, mãe. Você tem que fazer mais por mim, pai. Não, a mãe não é obrigada a fazer. A mãe deve amar, ensinar nos caminhos. Agora, o filho é obrigado a honrar pai e mãe. Eu me lembro que, para quem não sabe, meu pai não é crente, agora ele está indo na igreja, vai na igreja, mas meu pai, quando eu tinha 11 anos de idade, ele, por função de nós ficarmos crente, ele não gostou, porque minha mãe começou a ouvir o programa, a Voz da Libertação na época, lá no interior, no meio do mato, num lugarzinho no interior do Paraná, que nem, de São Paulo, que nem existe mais. Era chamado de Pinhalzinho, perto do Bom Sucesso. Era um povoadinho, e nós morávamos lá. Eu sou nascido no Paraná, mas nós fomos para lá quando eu ainda era criança. E minha mãe ouvindo Ondas Curtas, por isso eu dou valor no rádio, hoje na TV, porque a TV e o rádio chegam onde a pregação aqui não chega. Minha mãe começou a ouvir, e minha mãe criou-se dúvida, ouviu o padre e ouviu o missionário. Ela falou, não, tem alguma coisa de errado com as Bíblias. Ela veio até Aparecido do Norte, comprou uma Bíblia e foi conferir. E ela entendeu que a Bíblia era a mesma, então ela falou, bom, parece que eles leem mais a Bíblia e pregam a Bíblia, e minha mãe começou a ir para a igreja. Nós viemos embora para Telêmaco Borba, no Paraná, e minha mãe encontrou uma igreja, na época a igreja Deus é Amor, em Telêmaco Borba, uma igreja pequenininha, começou a ir para a igreja. Eu odiava a igreja, eu queria ficar assistindo TV em casa.
Meu pai trabalhava com caminhão, puxando madeira para Klabin do Paraná, que é uma fábrica de papel em Telêmaco Borba. Aliás, a maior fábrica de papel da América Latina. Em seu conglomerado, hoje tem a parte 2 da fábrica, o setor 2, que é a região da Puma, ali, perto de Ortigueira. Então, meu pai trabalhava puxando, cortando madeira e trazendo para a fábrica. Naquela época, não tinha máquina de cortar madeira. O que era cortado na motosserra, era carregado tudo no braço, literalmente no braço. Não tinha muque, não tinha nada. Era no braço. E quando meu pai dava 2 viagens, então ele vinha mais tarde. Se o meu pai não chegasse em casa até 5, 6 horas, é porque ele tinha voltado para dar a segunda viagem. E quando volto para dar a segunda viagem, ele ia chegar em casa umas 10h30 da noite. Aí minha mãe aproveitava para ir para a igreja escondida. Quando não, minha mãe ia de dia. Por isso eu também sou a favor do culto de dia, porque tem gente que não pode vir num culto à noite. Então minha mãe corria para o culto e voltava. Só que minha mãe me arrastava e eu não gostava, porque eu queria ficar assistindo a Xuxa. Eu queria ficar assistindo o futebol. Eu queria ficar assistindo os desenhinhos. O He-Man. Eu queria ficar lá assistindo. Logo, minha mãe vai forçadamente me levando e eu vou tendo interesse. Por isso eu digo aos pais, seus filhos não têm poder de decisão. Esse negócio de menino dizer 10 anos, não quero ir para a igreja, quero ficar no computador. Tira todos os privilégios dele e vê se ele não vai seguir o princípio que você vai ensinar. Por isso a Bíblia diz ensinar. Os pais devem ensinar os filhos no caminho que devem andar. E minha mãe me arrastava. E eu comecei a gostar. Um belo dia, minha mãe leva os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos do que eu, por parte de mãe. E tenho também mais irmãos por parte de pai, que é com a outra esposa que o meu pai, na época, foi embora. Eu comecei a gostar. 11 de outubro de 1987, eu me converti. Minha mãe não estava no culto. Estava eu e meus irmãos. Para minha mãe foi uma alegria. Só que eu chego em casa, a gente conta para a mãe está feliz, papai não gostou. Porque ele não gostava de crente. Existia um conflito nessa época muito grande. Então, meu pai via a gente indo para a igreja. Algumas vezes o meu pai me proibiu de ir para a igreja. Eu tinha que voltar, meu pai tinha caminhão, eu tinha que lavar o caminhão dele. Eu ia tentar sair meio escondido, ele me via. Eu vejo jovens hoje que nem arrastando vêm. Eu chorava para ir para a igreja na época. Eu já tinha um chamado na minha vida. Eu vendia sorvete, engraxava sapato, pintava gradil, fazia de tudo para ajudar em casa, porque meu pai, por mais que ele ganhava bem, às vezes jogava, gastava, a situação era meio difícil. Um dia eu chego em casa, minha mãe estava na beira da cerca, era cerca de madeira ainda, conversando com a vizinha dos fundos, chorando. Eu falei, o que foi, mãe? Ela falou, seu pai veio aí e mandou escolher ou Jesus ou ele. Eu conheço muita gente que tomou muitas decisões, mas a decisão da minha mãe foi uma decisão tão séria, porque minha mãe até hoje, ela não se casou, ela resolveu assumir os filhos, e aí ela teve que trabalhar, lavando roupas, na esfregadeira, as unhas partindo, sangrando, para sustentar a casa. Ela falou, teu pai chegou aqui, pegou o caminhão e foi embora, eu escolhi Jesus. Uma decisão pode reverberar para sempre na vida de vocês. Uma decisão de uma mãe, de um pai. Minha mãe não é do círculo de oração, minha mãe não é uma grande obreira, mas minha mãe foi chamada para fazer uma coisa, criar os filhos no caminho do Senhor. Eu fui desenganado dos médicos, eu cansei de ver minha mãe de madrugada chorando e orando do outro lado, para que Deus me curasse. E o tempo vai passando, a situação vai se agravando, os médicos me desenganam, meu pai foi embora, constituiu uma nova família, e a vida segue. Quando eu tinha uns 15 anos, Jesus me curou milagrosamente por uma revelação, por isso eu creio em revelação. Glaucoma, inflamação crônica nos olhos.
Eu acordava todos os dias tateando com os olhos grudados, eu tinha que lavar meus olhos, era coberto de sangue todos os dias. Eu ia para a escola, a professora me mandava para o médico. Todos os médicos da cidade me desenganaram, mandaram para Curitiba. Os médicos de Curitiba me desenganaram. Eu entrei dentro da igreja, uma revelação, através de uma pessoa simples, mas cheia de Deus, eu fui curado. Bom, o tempo passa, Deus me abençoa, Deus vai abençoando. Quando eu fui tomar a decisão de abrir um ministério, eu fui confrontado por tanta gente dizendo assim: é louco, você vai abrir igreja, tal. Deus tinha falado comigo. Mas eu chamei a minha esposa, falei com ela: amor, o que você acha? Ela falou: você que decide. E eu falei para ela assim: eu só vou tomar a decisão se minha mãe concordar. Porque a última pessoa, ou a única pessoa que eu não posso desonrar é minha mãe e meu pai. Não que eu deva desonrar os outros, mas eu jamais passa pela minha cabeça desonrar pai e mãe. E eu então fui conversar com a minha mãe a princípio resistiu, eu parei todo o projeto e fui orar. Falei: Senhor, se o Senhor não convencer minha mãe, eu não começo o ministério. O dia que Deus convenceu minha mãe, uma semana depois, minha mãe sentou, conversou. Hoje minha mãe é membro, ajuda, ama a Igreja Cristo para as Nações. Bom, Deus começou a abençoar a minha vida. Eu tenho um terreno em Telêmaco Borba, eu estava construindo, minha mãe morava num porão, que não é um porão ruim, era um porão bom. E eu construí um apartamento em cima, fui lá na loja, contratei um marceneiro, mandei fazer móveis planejados. Eu morando num apartamento simples, fui lá investindo lá, eu não tenho muito luxo. Fui lá investir, coloquei móveis planejados, fui na loja, comprei o melhor sofá que eu podia, comprei a melhor mesa que eu podia, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 8 a 10 anos atrás. Chamei minha mãe e falei: mãe, a senhora vai sair do porão e a senhora vai morar aqui. Ela falou: capaz, aluga isso aí, o porão está ótimo. Não tem a ver com alugar e nem com dinheiro, é questão de honra. Ela falou: não, filho, aqui está ótimo. Você conhece lá, né? Ela morava no porão lá onde o Vinícius mora, o meu sobrinho mora. É ruim o porão que ele mora? Muito bom, mas eu falei: eu vou colocar minha mãe aqui. Ela falou: não, de jeito nenhum, filho, aluga. Eu falei: mãe, não tem a ver com aluguel, tem a ver com honra. Aquela que eu olhava as unhas dela sangrando, lavando roupa para os vizinhos, se eu não puder dar dignidade para ela nos últimos dias da vida dela, que homem sou eu? Que filho sou eu? Aí por fim ela falou: então tá bom. Ela fez de conta que não gostou, mas ela gostou sim, chamava todo mundo: vem ver meu apartamento novo. É assim. Ela gostou. Minha mãe teve um período que ela teve alguns problemas de saúde, minha irmã trabalhava cuidando de uma outra senhora idosa, e minha mãe começou a ter alguns lapsos, e alguns problemas de esquecimento. Ela morava lá, mesmo o sobrinho morando ali. Falei: não dá para a mamãe ficar sozinha. Chamei minha irmã, falei: ó, quanto você ganha lá? Eu vou te pagar, e você vai cuidar da mamãe, e é o mínimo que eu posso fazer enquanto minha mãe vive. Melhor pagar uma da família, que vai ajudar, do que alguém de fora. Então, minha irmã cuida da minha mãe voltou a uma vida praticamente normal, minha mãe está ativa, mas eu quero que alguém esteja ali presente com ela. Mas há uns anos atrás aconteceu uma coisa engraçada. Faz uns 5 anos. Quando que foi que nós fomos para Mato Grosso, na casa do Aragão, lá a primeira vez? Uns 5 anos, mais ou menos? Foi na época da Covid, no primeiro ano da Covid, 2022. Não, faz uns 4 anos, mais ou menos, porque foi bem quando travou tudo na Covid, mais ou menos, né? Foi 2022 a Covid? 2020? Ah, então faz 5 anos, exatamente. Eu tô dirigindo o carro, Deus me abençoando razoavelmente. Estou dirigindo o carro. Eu não tinha muita afinidade com o meu pai, porque eu não me criei com meu pai.
Quem me criou foi minha mãe. Mesmo os meus irmãos tendo intimidade com meu pai e tal, indo lá sempre visitar ele, ficava aquele resíduo aqui. Eu pensava, será que não vou ofender minha mãe, me aproximar muito do meu pai? Enfim. Eu estou dirigindo o carro, eu recebo uma mensagem da minha cunhada. Ela dizendo assim, o nome do meu pai é Ayrton. Ela falou, seu Ayrton infartou. Está no hospital. Ora, porque ele está por um fio. Talvez ele não saia vivo. Naquele momento, eu parei o carro. Começou a me dar uma coisa ruim dentro de mim. É como se ainda existisse algum ressentimento meu contra o meu pai. É como se lá no fundo do meu coração, mesmo eu pregando o amor, eu tinha que estreitar mais o relacionamento com meu pai, porque eu não tinha afinidade com meu pai. É como se uma ficha caísse. Eu falei assim, Senhor, não deixe meu pai morrer. Eu quero ir visitar meu pai. Mais tarde, a minha cunhada ligou, parece que ele está estabilizado, tal. Depois ele ficou um pouco, teve deficiência nas pernas, na voz, mas melhorou. Eu combinei com meu irmão e fomos visitar meu pai. E meus irmãos, por parte de pai, levamos compra, ajudamos, e eu estreitei um relacionamento. Meu pai, as lembranças que eu tinha do meu pai era de quando eu tinha 11 anos, 9, 10, eu ia pescar com meu pai. Eu falei para o meu irmão, tem um irmão que é amigo da gente, que tem uma fazenda no Mato Grosso. Ele falou, vem pescar aqui. Eu reorganizei as agendas, isso em 2020. Falei para o meu irmão, liga para o meu pai, para a gente ficar uma semana lá no Mato Grosso pescando. Eu quero que ele vá comigo. Meu irmão organizou, a gente reuniu, meu pai veio. Meu pai tem mais de 70 anos, veio. Eu coloquei ele junto comigo no meu carro, com a minha esposa, o meu filho, e fomos. Ele foi e voltou comigo. Um disco passou pela minha memória, da minha infância com ele. Aquele dia, eu entendi algumas coisas. Algumas vezes eu vi meu pai chorando. Eu acho que Deus não queria me curar tanto quanto queria curar ele também. Porque havia um sentimento de culpa também na mente dele. De lá estreitamos, sempre que eu posso eu visito, o abençoo, ajudo ele, dentro das necessidades, dentro daquilo que eu posso eu estou ajudando. Hoje eu não tenho nenhum tipo de ressentimento. Meu pai que odiava crente, começou a ir para a igreja, não se converteu ainda, mas vai em cultos. Eu já estive pregando, e meu irmão esses dias falou que no povoado que ele mora, no interior de São Paulo, ele divulga o programa. Quando alguém vem reclamar para ele, ele fala, vai assistir meu filho lá na TV, ele está curando as pessoas lá, vai assistir ele, Jesus está fazendo milagre lá, assiste que você vai ficar bom. Só que aconteceu um fenômeno na minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver prosperidade na minha vida como eu nunca vi. Gente, se vocês perguntarem de onde vem dinheiro para tudo isso, eu sou uma pessoa extremamente próspera. Eu não digo que sou milionário ou rico, mas Deus não me deixa faltar nada. Aparece dinheiro de onde eu menos imagino. Mas eu entendi, quando eu comecei a honrar, não só a minha mãe, que eu já honrava, mas meu pai, o ciclo de prosperidade dobrou. E aí eu entendi, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E que te prolongue os teus dias. Eu não sei por que eu estou falando isso. Talvez porque alguém aqui ainda tem ressentimento de um pai, que talvez nem existe mais, já morreu, mas ainda está aí dentro do teu coração, e você tem que ir lá, na área escura da tua alma, e liberar perdão para o seu pai e para a sua mãe. Você tem. E honrá-los.
E quando se você de repente é filho, está me assistindo em casa pela TV, e é acostumado a explorar pai e mãe, não ache que isso é vantajoso para você, não é. Utilizar-se da aposentadoria do pai e da mãe, já sacrificaram a vida por você, isso não vai trazer bênção, vai atrair maldição, é por isso que a tua vida não anda. Diga a Deus, eu não quero mais tirar um centavo de papai e de mamãe, eu quero que o Senhor prospere para mim abençoá-los, dar conforto, para que tenham uma vida digna. Isso é um princípio bíblico. Honrar pai e mãe, para que te vá bem e para que te prolongue os teus dias. A Bíblia não diz que você tem que honrar teu filho, a Bíblia diz que você tem que ensinar teus filhos. Agora, os filhos têm que honrar pai e mãe. Então, algumas pessoas estão com a vida travada ainda, porque carregam um peso, um ressentimento, uma amargura. E você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a gente está aqui sentado falando de amor, mas dentro do nosso coração tem um ressentimento. Talvez não é contra o pai e contra a mãe, mas contra alguém do teu passado. É um peso morto que você carrega. Você não consegue orar para Deus abençoar alguém que no passado te feriu. E aí você começa a carregar um peso. Então, o Senhor vai nos dar instrução e dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Depois, para que te vá bem e vivas muito tempo. Alguém diz assim, pastor, eu acho que quando chegar a hora da pessoa morrer, morre. Não é, mentira. Tem gente que morre antes do tempo. Eu só vou morrer no tempo certo se eu fizer a vontade de Deus. Agora, diga para um filho que desonra pai e mãe, que vai para o tráfico, que se morre, morre com 16, 18, 20 anos, é porque Deus queria que morresse? Não, desonra. Quando alguém desonra pai e mãe, ele morre mais cedo. A vida dele é encurtada. Então, para que te vá bem, quem quer ir bem? Honre pai e mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias, para que viva bem e vá muito tempo sobre a terra. Agora o versículo 4 continua a instrução. Então, agora os pais, não provoque a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, com carinho, não é amaldiçoando. Sua praga, você não vai para a igreja, seu infeliz, sua prostituta, seu não sei o quê. Não é assim que você fala. A moça saiu, foi para um lugar errado, você foi lá para a balada, sua prostituta, não sei o quê. Não é, é na admoestação, é no amor. Filho, filha, Deus tem o melhor para você. Essa não é a vida que Deus quer para você. Não tem um filho que resista uma mãe que ora, não tem. Pode resistir a polícia, pode resistir tudo, mas a oração de uma mãe, não. Não, a oração de uma mãe é a coisa mais poderosa que existe na terra. Quer ver? Decisões. Imagine se a minha mãe não renuncia. Tudo por amor a Cristo, eu não estaria aqui hoje. Uma decisão, milhões de pessoas talvez não teriam ouvido a pregação que eu prego, a mensagem que eu prego, por uma decisão errada. Então, as decisões decidem os nossos destinos. Tudo o que você é, o que você faz, o que você fala, o que você instrui, a forma com que você ensina, vai determinar o futuro, o legado do filho, do neto, do bisneto. E as futuras gerações. Hoje, minha mãe tem vários filhos, netos e bisnetos. Se eu perguntar quantos estão fora e que odeiam a igreja, não tem nenhum. Olha como as coisas acontecem. Os 4 filhos dela, ativos na igreja. Minha irmã, uma das minhas irmãs, é membro da nossa igreja. Os filhos da minha irmã são ministros de louvor na nossa igreja em Telêmaco Borba, que é a Cristo para as Nações. Minha mãe está lá ajudando.
meu irmão é crente, os filhos na presença de Deus, todo mundo, meus filhos todos envolvidos com a obra de Deus. E a gente, meu netinho já está até querendo fazer live comigo. Quem viu ele na live esse dia comigo? Está vindo mais, hein? Tem mais um neto vindo. Os homens estão ganhando lá na família por enquanto. Está vindo mais um. Já tem 4 homens, está vindo mais um hominho na família, e já tem 2 mulheres, então já vai ficar o número da perfeição já. Netos, mas todos envolvidos com o reino. Mas quem foi responsável de tudo isso? A dona Sueli Carneiro dos Santos. Como é que pode? Como é que pode? Então, não ache que você não é nada, não ache que você é insignificante. Você não sabe o que está sendo gerado debaixo do teu joelho. Você não sabe. Você não sabe. Você só tem que ensiná-los nos caminhos do Senhor. Só isso. Acabou. Só isso. Ensine-os no caminho do Senhor. Honra pai e mãe para que te vá bens e que te prolongue os teus dias. Eu queria continuar a pregação, mas eu vou parar por aqui. Eu acho que se a gente praticar isso, pastor, meu pai e minha mãe já não vive mais. Olha a minha mãe aí, ó, dona Sueli aí, ó. Essa é minha mãe. Essa é a responsável de eu estar aqui. Essa é a responsável da Cristo para as Nações estar se espalhando. Então não sou eu. Por trás tem alguém que pagou um preço muito alto. Como não honrá-la? Como não honrá-la? Então, se você entender isso, talvez você diga, eu queria poder voltar no tempo. Talvez você diga, eu queria poder voltar no tempo, pastor. Mas é tarde demais. Não deu tempo de pedir perdão, eu carrego um peso de culpa. E o único que pode apagar a culpa é o Espírito de Deus. O Senhor Jesus está aqui hoje, dizendo para você, tem algo novo vindo para a tua vida. Tem algo novo vindo para você. E a independência também está inserida em honrar pai e mãe. Quando a gente honra pai e mãe, ensina teus filhos a fazer isso. Não permita teus filhos desonrar. Quando eu vejo criancinhas pequenas e brigando com a mãe e com o pai, e o pai, ei filhinho, deixando o filho. Mãe, quando você aparta a vara da criança, ao invés de você estar tendo amor pelo filho, você está diminuindo a vida dele. Filhos não podem desonrar pai e mãe. Desde pequenos, meus filhos, eles aprenderam comigo. Sim é sim, não é não. Eles não perguntam 2 vezes para mim uma coisa. Pai, posso? Não. Ah, mas eles não falam a segunda vez porque eles sabem que não é não. Não tem filho meu que ficou se esperneando. Não, porque eu quero isso, porque eu quero. Vocês têm uma ideia. A Angélica, que é a mais velha, o primeiro celular dela ela foi ter com 16 anos de idade. Ainda porque ganhou, não foi nem eu que dei, porque eu não comprei. Quer celular para quê? Vai trabalhar com celular? Não, só para... Não. Você vai um dia trabalhar e comprar para você ver o quanto vale, porque quem ganha sem muito pedir, perde sem pouco perceber. Aí um cunhado deu o celularzinho para ela, ficou toda feliz. Agora eu tenho o celular, pelo menos não fui eu que dei. Como é o irmão da minha esposa, então, ela foi na padaria um dia, o ladrão entrou lá, assaltou todo mundo, levou o celular dela. Ô, ladrão abençoado. Vai. Até nisso deu. Acabou o celular dela. Depois ela conseguiu. Então, você tem que ensinar os filhos a valorizarem aquilo que eles vão ter. Você não deve ser um carrasco, mas tem coisa que eles não estão preparados para ter antes do tempo. Eles não estão preparados. E hoje eu vejo, às vezes, esses dias eu fui atender uma irmã, e ela veio falar comigo com um menininho de 5 anos de idade. Aí ela veio, pastor, eu preciso falar com você, meu casamento está quase acabando, tal. Falei, o que está acontecendo, irmã?
ela veio, pastor, é o seguinte, meu marido, quando eu casei com ele, eu já tinha o filho mais velho. E esse é do meu esposo, mas o outro era de um outro relacionamento que eu tive. Só que, pastor, pensa, o meu marido fica pegando no meu pé por causa do meu filho mais velho, pastor. Ele acha que eu tenho que fazer meu filho trabalhar, mas meu filho só tem 20 anos ainda, pastor. E, sabe, jovem é jovem, pastor. E enquanto ela está falando, o menininho, vamos embora, mãe. Vamos embora, mãe. Vamos embora, mãe. E ela, calma, filhinho, mamãe está falando com o pastor. Aí, então, pastor, o senhor tem que orar para Deus trabalhar na mente do meu marido. E o filhinho, vamos embora, mãe. Vamos embora, chutando. Aí, então, pastor, o meu filho, você sabe como é que é jovem, não é fácil, não dá para pegar pesado. Então, aí o filho, beliscando ela, irmão, beliscando. Mãe, vamos embora. Filho, mamãe está falando com o pastor. Irmãos, e foi me dando um negócio. Eu não sabia se pegava o azeite para ungir ou a cinta para dar uma cintada naquele menino. Foi me dando um negócio. Ela falou, pastor, aí eu não conseguia mais ouvir que ela estava falando do filho mais velho. Aí ela falou, pastor, então o que você acha de tudo? Eu falei, irmão, nem sei o que é esse filho mais velho teu, mas esse aqui, se você não der um jeito, esse menino vai ficar perturbado, vai desgraçar a tua vida, vai acabar com você. Ou você pega uma cinta, uma vara, alguma coisa, educa esse menino, irmã. Senão esse eu garanto que vai ser pior que o outro. Porque como que pode uma criança de 5 anos beliscar pai e mãe? Exceto criança, tem crianças doentes, é diferente. Eu não estou falando de criança doente, estou falando de criança birrenta, que se joga no chão, que sabe o que está fazendo. Essa mãe está ensinando o filho a ter vida longa? Não, porque um filho que desrespeita pai e mãe, lá fora ele não vai respeitar, e bandido não vai tolerar beliscão, chute, bandido vai partir para cima, vai dar tiro. Se você não aprender teus filhos a ter educação aqui fora, o mundo ou ensina ou mata. Vou parar por aqui, senão vou perder meu voo. Tá gostosa a pregação. Fica em pé, por favor. Sim. Eu nunca fiz isso não, mas hoje eu vou entrar aqui. Solta a música Mãe. Mamãe, por gentileza. Porque essa parte do culto deve ser recortado, deve ser ali, mandado para ela assistir. É como se o senhor estivesse cantando para ela, tá? Mamãe, tu és a joia rara e do meu jardim és a mais linda flor. Exemplo de fidelidade, minha felicidade, és meu grande amor. Eu quero sempre ser menino, deitar em seu colo, sentir-me afaga. Contigo está a experiência, seu olhar tão meigo nos ensina a amar. Mistério da vida, impossível explicar seu valor. Todo dia é o seu dia, receba agora o meu grande amor. Mãe, mistério da vida, impossível explicar seu valor. Todo dia é o seu dia, receba agora o meu grande amor. Não estou conseguindo cantar bem porque eu estou muito emocionado, mas ela merece essa homenagem. Vamos aplaudi-la nesse momento. Nos momentos mais difíceis nos ensinou o seu grande amor. Nos deste a maior riqueza, nos ensinou o temor do Senhor. Eu quero sempre ser menino, deitar em seu colo, sentir-me afaga. Contigo está a experiência, seu olhar tão meigo nos ensina a amar. Mãe, mistério da vida, impossível explicar seu valor. Todo dia é o seu dia, receba agora o meu grande amor. Mãe, mistério da vida, impossível explicar seu valor. Todo
Todo dia é o seu dia, receba agora o meu grande amor. Todo dia é o seu dia, receba agora o meu grande amor. Só quem compreende o valor de uma mãe é que entende esse culto de hoje. Mas isso não é só para quem tem mãe. Isso é para você, mãe, entender teu valor diante dos teus filhos. Só você pode fazer o que a política não faz. O que o dinheiro não faz. Uma mãe pode fazer. Com o seu joelho, orando, profetizando, determinando. Feche os olhos, Pai. Que o Senhor traga cura a todos que talvez carregam dor, ressentimentos, mágoas. E talvez alguém está aqui dizendo: se eu tivesse ouvido esta pregação antes. Mas agora é tarde. Não, não é tarde. Porque o Senhor está permeando as áreas escuras do coração, da alma, as vielas emocionais da alma desta mulher, e trazendo cura às emoções, cura a alma deste homem e desta mulher, Senhor, e traga avivamento. Tem filhos aqui que a mãe está doente, agora eles estão orando pelos pais. O pai está doente, visita o pai, visita a mãe agora que está enfermo. Oh, meu Deus. Mas tem mães orando pelos filhos e dizendo: tira o meu filho dos vícios, tira o meu filho das drogas, tira o meu filho do mau caminho. Um dia o Senhor ouviu a oração da minha mãe. O Senhor vai ouvir a oração das mães que estão aqui, clamando, pedindo, implorando por tua bondade. Deus de amor e misericórdia, eu te peço vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Deus eterno derrame sobre a mãe de cada um de vocês a vitória, e sobre os filhos de vocês o milagre também. Quem tem mãe, Deus abençoe as mães. Mas quem é mãe e tem filhos, que Deus transforme os teus filhos e faça deles um instrumento de bênção na terra. Pessoas de honra, pessoas de respeito, pessoas que vão transformar a sociedade em uma sociedade melhor. Amém.